Bom dia, queridos irmãos. Que a infinita graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas. Bom dia também aos irmãos que participam pelo Zoom ou por outra plataforma. Que manhã gloriosa. Nós que éramos como Mefibosete. Nenhum de nós aqui poderia se assentar à mesa do rei. Mas este rei mandou nos chamar. E nós ouvimos este convite de graça, de misericórdia. E é só por isso, irmãos, só porque o Rei, o Senhor, o único digno, Ele cumpriu toda a justiça. Ele nos deu suas vestes de justiça, nos vestiu com elas, e assim nos permite e nos chama para esta reunião gloriosa. Nosso coração deve ser esse, queridos. Deve ser de um sentimento de grande temor e de alegria. Um misto, assim como estava Mefibosete naquela mesa. Ele sentia que o rei poderia matá-lo, mas o rei não o matou. E por que não o matou? Por causa da sua misericórdia, por causa da sua graça. Queridos, nós somos aqueles que feriram de morte a santidade do nosso Deus. Nós teríamos sim. Ele teria todo o direito de tirar as nossas vidas, se Ele quisesse, de nos lançar no inferno. Esse era o nosso destino. Mas só por causa da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia é que nós estamos aqui. Estamos aqui para participar, para tocar, para comer, nos alimentar dele. Nós que somos os mais necessitados, nós que somos os mais pobres, nós estamos aqui para alimentar daquele que é o suprimento de vida para todos nós. Então, que o nosso coração se encha de alegria e de temor diante da mesa do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Filipenses, capítulo 2. Gostaria só de colocar alguns textos para nós refletirmos antes de nós comermos o pão e bebermos o vinho. Filipenses capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ainda um outro texto, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 2. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2 em diante. Está escrito assim: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que, por meio delas, vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo
por causa da cobiça. Querido Pai, nós entregamos esse momento nas Tuas mãos. Confiamos somente no Senhor. Querido Pai, nós sentimos um grande temor e uma grande alegria no nosso coração em estar diante de Ti. Senhor, e pedimos que neste momento o Senhor unja os nossos lábios, que o Senhor unja os nossos ouvidos, porque, Senhor, nós estamos tocando na Tua palavra. Por isso nós carecemos, ó Pai, do Teu socorro. Nós carecemos, ó Pai, que o Teu precioso Espírito, Ele sopre essas palavras aos nossos ouvidos. Se o Teu Espírito Ele não nos ensinar esta palavra, Senhor, nós vamos aprender de forma distorcida, nós vamos ouvir de forma incorreta. Por isso nós necessitamos de Ti, ó amado e doce Espírito Santo. Tu que ensinas todas as coisas que Jesus quis deixar. Tu que nos faz lembrar de tudo que Jesus nos disse. Tu que nos ensina todas as coisas. Nós carecemos de Ti. Entregamos a Ti, Senhor, este momento. Conduza conforme a Tua vontade, Senhor. E conduza assim para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esses textos que nós lemos, eles são extremamente profundos. E quando nós olhamos esse quadro, de um lado nós vemos que nós fomos chamados e nos foram dadas todas as coisas. Esse é o último texto que nós lemos, na Epístola de Pedro. Que nos foram dadas todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. E nos foram entregues também promessas. E essas promessas, elas é que devem mover a nossa esperança e devem nos manter com os olhos fixos no nosso Senhor. Por meio dessas gloriosas promessas, Pedro vai dizer, nós fomos, como ele diz aqui, no versículo 4, por meio dessas promessas, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Quando nós olhamos isso de uma forma descuidada, nós poderemos incorrer em graves erros. E nós precisamos olhar esse texto com esse outro que nós lemos. Em Filipenses capítulo 2. Por que é que nós nos tornamos participantes e por que é que nós fomos destinados a participar da natureza divina? Nós que não tínhamos nenhuma participação no nosso Senhor. Lembra o que Paulo vai dizer em Efésios? Vocês estavam longe, vocês estavam separados da família de Deus, vocês não eram filhos de Deus. Por natureza, nós éramos filhos da ira. Então nós não tínhamos parte. Nós não tínhamos participação nenhuma de natureza divina. Isso é uma obra gloriosa da salvação do nosso Senhor. E como o escritor aos Hebreus vai dizer, essa não é uma simples salvação. Não é somente perdão de pecados. Amém por isso. Graças ao Senhor por isso. Mas não é só isso. Não é somente libertação do poder das trevas. Não é só isso. Não é somente uma intervenção para que não venhamos a sofrer a condenação eterna. Não é só isso. É muito mais do que isso. É esta tão grande salvação que o escritor aos Hebreus vai dizer. É uma salvação que não só nos tira do inferno, que não só nos liberta dos nossos pecados, que não só nos liberta do poder da carne, é uma salvação que nos torna participantes da natureza divina, da natureza do nosso Pai. Sabe por que isso, irmãos? É porque nós fomos predestinados. Lembra que Paulo vai dizer, Romanos 8, versículo 29 em diante? Nós somos predestinados, mas predestinados para quê? Predestinados para sermos filhos de Deus. Predestinados para recebermos essa natureza divina. Mas como isso é possível, irmãos? Como isso é possível? Só é possível porque antes o nosso amado Senhor, o Deus de Deus,
o Filho eterno de Deus, aquele que é o Rei soberano, Criador de todas as coisas, aquele que João vai dizer que sem Ele nada do que foi feito se fez, que Ele é o Criador de todas as coisas e sendo o Senhor, Ele se fez primeiro, semelhante a nós. Queridos, só havia uma possibilidade de nós recebermos essa tão grande salvação. Só há uma possibilidade de nós ter sido destinados, estarmos em um processo de receber, de ter participação na natureza divina, porque antes o Deus de Deus, Ele entrou na humanidade. Nós só poderemos ser semelhantes ao Filho eterno de Deus, porque antes Ele foi semelhante a eu e a você. O Filho eterno de Deus, o texto que nós lemos, Ele sendo Deus, Ele tendo em si mesmo a natureza divina, é o Deus de Deus. Como o escritor aos Hebreus vai dizer, Ele é a expressão exata do seu ser. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele habita toda a plenitude de Deus, do Pai. Este Senhor, este Rei, para dar a mim e a você a filiação, para dar a mim e a você a possibilidade de nos tornar participantes da sua divindade, Ele se fez homem. Queridos, nós não podemos olhar para isso de uma forma simples. Não podemos. Se nós pararmos um pouco para pensar o quanto o nosso Senhor Jesus, o quanto a Trindade Santa de Deus correu riscos para implementar a nossa salvação, nós ficaremos espantados, irmãos. Talvez nós gastaremos toda a eternidade para compreender quão grandes riscos e quão grande abdicação a Trindade Santa sofreu para implementar a nossa salvação. Irmãos, quando nós olhamos para a obra do nosso Senhor, nós precisamos entender, não havia outra forma. Se houvesse outra forma, o Deus Pai, soberano, Criador, sabedor de todas as coisas, se houvesse outra forma de nos salvar, Ele teria utilizado essa outra forma. Mas não havia. Somente por meio do sacrifício do seu Filho. Então esse Deus de Deus, para nos tornar participantes da sua divindade, Ele vem e se faz como um de nós. Como nós ouvimos na semana passada, naquela bela parábola de um rei que deixa toda a sua glória e se torna um escravo, um servo, um mendigo, para conquistar o amor da sua noiva, para conquistar o amor de uma co-igual a Ele agora. Queridos, assim foi o nosso Senhor, para conquistar o nosso coração, para dar a nós a possibilidade de recebermos tudo o que Ele é, tudo o que Ele tem, toda a sua beleza, toda a sua riqueza. Ele se fez como um de nós. Nós podemos sim dar glórias ao Senhor, porque nós fomos inseridos nessa realidade de vida espiritual. Mas nós só fomos inseridos, e não podemos esquecer disso jamais, nós só fomos inseridos porque antes o nosso amado Senhor se fez como um de nós. E Ele não somente se fez como homem. Lembra do que o texto diz aqui em Filipenses? Na figura humana, porque, presta atenção, irmãos, o esvaziamento da sua divindade para se tornar homem já é algo extremamente grande, algo que nós nunca, talvez, vamos compreender. Como que Deus, o Criador de todas as coisas, Ele se faz homem, como qualquer um de nós. Ele foi um bebê. Nosso Senhor Jesus foi um bebê que necessitou de cuidados da sua mãe, que necessitou de ser amamentado, assim como eu e você,
que teve uma infância, assim como eu e você, que enfrentou muitos problemas, tentações. A única diferença que há entre nós e o nosso amado Senhor é que o pecado nunca o tocou. Mas todas as experiências humanas, todas, que nós temos, Ele teve. Como nós podemos imaginar isso, queridos irmãos? Como nós podemos imaginar que esse Deus de Deus, Ele se faz homem e fica sujeito à morte? Será que nós já paramos para pensar um pouco nisso? O eterno, o Deus eterno, o Criador da vida, se faz homem e se submete à morte. Ah, irmãos, quão grandes riscos e quão grandes abdicações a Trindade fez por nós para implementar a obra da salvação. Só que tem um detalhe, queridos. Nós não podemos enxergar a obra da salvação, toda essa glória que nós recebemos, a salvação do nosso espírito, da nossa alma e a salvação futura do nosso corpo. Todas essas coisas nós não devemos enxergar como um fim em si mesmas, e nós nunca podemos enxergar nessa obra da salvação como um direito que eu tenho e que isso seja um fim em si mesmo. Não, queridos irmãos. A salvação, a minha e a tua salvação, ela é muito mais, sabe para quê? Para mostrar a anjos, principados, demônios, o quanto o nosso Deus é glorioso. Esse mesmo Pedro, sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer que os profetas antigamente, eles olhavam para o futuro e eles queriam perscrutar, eles queriam analisar aquela salvação que estava para acontecer por meio do nosso Senhor Jesus. Mas sabe o que Pedro vai dizer? Eles entendiam, aqueles profetas, homens santos, muito mais santos do que nós, muito mais piedosos do que nós, pelo menos muito mais do que eu. Eles olhavam e eles queriam analisar aquilo, mas eles percebiam que aquilo era algo para nós. No final, Pedro vai dizer que anjos, eles desejavam ver como um relance essa gloriosa salvação por meio do nosso Senhor Jesus. Mas isso foi dispensado a nós, queridos irmãos. E será que agora nós vamos enxergar isso como um bem, como um direito meu, e isso é um fim em si mesmo, isso para em mim mesmo, em nós mesmos? Claro que não. Isso é para a glória de Deus. Isso é para que anjos, na eternidade futura, eles vejam e eles percebam aquele povo, aqueles homens, aquelas mulheres, cheios de defeitos, cheios de pecados, eles se tornaram filhos de Deus, eles são participantes da natureza divina. Eles então vão perguntar uns aos outros, como isso é possível? Então, não haverá nenhuma resposta a não ser, isso é obra das mãos de Deus. Isto é algo para Deus ser glorificado. Isso não é um fim em si mesmo. Isso não é um direito que deve ser agarrado e deve ser visto como um fim em si mesmo. Mas deve ser visto como algo muito maior, que é para a glória de Deus. Lembra o que Paulo e Pedro vão dizer? Que é para mostrar a multiforme graça do nosso Senhor. Essa graça mostrada de muitas e muitas maneiras, de vários e vários graus diferentes. A tua salvação, meu querido irmão, a nossa salvação, ela é para que um dia Deus seja glorificado como nunca foi em todo este universo. Porque ninguém, nem anjos vão entender como é que nós nos tornamos filhos de Deus. Então, espantados, eles vão adorar. E nós também o adoraremos por toda a eternidade. Porque nós nos tornamos participantes da sua divindade só porque Ele antes veio e assumiu a nossa forma. Ele assumiu a forma de homens. Não havia nenhuma outra possibilidade. Então, por meio dessa tão grande salvação, nós nos tornamos filhos de Deus. Não só isso, nós nos tornamos membros
da sua própria família. Nós nos tornamos irmãos, e nós devemos dizer isso com muito cuidado, com muito temor no nosso coração. Nós nos tornamos irmãos e co-herdeiros de Jesus. O próprio Senhor Jesus em Hebreus vai dizer, o escritor aos Hebreus vai dizer que ele, Jesus, ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Lembra que Paulo vai dizer também, vocês são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Irmão, nós só podemos ser co-herdeiros de alguém se o meu pai falece. Eu tenho um irmão, eu sou herdeiro, ele é um co-herdeiro comigo. O nosso Senhor Jesus, ele se fez na semelhança da sua carne, ele se fez como um de nós, e ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Queridos, isso deveria arrebatar os nossos corações. Isso deveria ser motivo de nós nos prostrarmos diante dele em uma tremenda alegria e gratidão. Porque quem somos nós para sermos chamados irmãos, co-herdeiros, um herdeiro junto com ele das bênçãos divinas? Quem somos nós? Então isso deveria arrebatar o nosso coração. Mas não só isso. Nós fomos feitos juntos, uns com os outros, o corpo de Cristo. Ele foi feito nosso cabeça e nós o seu corpo. E nós também fomos feitos por essa tão grande salvação, a habitação, o templo do Espírito Santo de Deus. Antes da obra do nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele vinha, intervinha em algumas situações da humanidade, mas ele retornava para o Pai. Ele era enviado com missões específicas, para situações específicas. Até a vinda do nosso Senhor Jesus em carne, o Espírito Santo ainda não habitava na humanidade. Mas, após a obra do nosso Senhor Jesus, ele, em sua experiência humana, ou melhor dizendo, o Espírito Santo, em Jesus, em sua experiência humana, experimentou tudo que nós experimentamos. E é por isso que Jesus vai dizer, lá em João, ele fala assim, se eu não for, o Espírito não poderá descer. Porque esse Espírito, ele precisa, porque toda a Trindade Santa, apesar da sua soberania, apesar da sua glória, apesar de todos os atributos, até aqueles que nós não conseguimos nomear, ou que nós às vezes nem conhecemos, com todos esses atributos, com todas as suas perfeições, havia uma única coisa que a Trindade Santa ainda não havia experimentado em todo este universo, era a humanidade. Então, quando a Trindade Santa, quando o Deus Pai e o Deus Filho, por meio do Deus Filho, eles entram na humanidade, o Espírito Santo, vivendo a experiência daquele homem Jesus, agora pode dar todo o suporte para mim e para você. Por isso é que o escritor aos Hebreus vai dizer que ele pode nos socorrer em todas as nossas limitações, em todas as nossas tentações, porque o Espírito Santo em Jesus teve a experiência do que é a vida humana. Então agora ele pode nos socorrer. E é por isso também que agora ele veio para nos habitar. Essa é outra coisa que deveria arrebatar os nossos corações, queridos. Se isso tivesse um lugar central nas nossas vidas, se nós tivéssemos se para tudo que nós formos fazer, nós tivéssemos essa prévia consciência de que nós somos uma habitação do Espírito Santo de Deus, um templo onde Deus é glorificado, onde Deus é cultuado, porque agora o culto da nova aliança, ele não é um culto restrito a um salão como esse de alvenaria. O culto na nova aliança, ele é um culto que é celebrado em nós. Nós somos
como um sacrifício vivo. O culto agora, na nova aliança, ele é um culto que é prestado por meio da vida. É por isso que o Senhor não aceita algo que é nosso se Ele não tiver a nós mesmos. Nós precisamos nos entregar, em primeiro lugar, a Ele. E depois nós entregamos aquilo que é nosso. Nossos bens, nossos recursos. De nada adiantará entregar recursos ao Senhor se o nosso coração, se a nossa vida não for uma expressão de louvor e gratidão a Ele. O Senhor não busca o que é nosso, Ele busca eu, Ele busca você. Lembra o que Ele disse? O Senhor Jesus fala assim, Ele estava a menos de 24 horas de subir naquela cruz. E Ele vai orar. E talvez muitos de nós, se estivéssemos a 24 horas de um tão grande sofrimento, sabendo que nós iríamos morrer, sofrer bastante e morrer no dia seguinte, talvez nós faríamos muitas coisas, menos orar pelos nossos irmãos. Sabe o que Jesus faz 24 horas, menos de 24 horas antes? João 17. Ele ora em favor de nós. E ele começa um discurso depois da ceia com os seus discípulos, dizendo assim, não fiquem perturbados, queridos. Aquele homem, ele seria açoitado no dia seguinte. Ele seria cuspido. A sua face seria cuspida. Ele sofreria uma vergonha como talvez nenhum ser humano sofreu na face dessa terra. Ele sofreria no dia seguinte o maior de todos os sofrimentos que um ser humano pode enfrentar. E depois que ele come com os seus discípulos, sabe o que ele diz para eles? Ele vira assim e fala assim, olha, não fiquem perturbados. Ah, queridos irmãos, como aquele homem pôde dizer aquilo? Porque ele é o Filho eterno de Deus, o Deus de Deus. Então, ele pôde dizer, não fiquem perturbados. E lá no final, pouco antes de ser preso, sabe o que ele diz? Fala assim, Pai, eu quero que onde eu esteja, eles estejam comigo. Eu quero que eles sejam um, como eu sou contigo. Eu neles e tu em mim. Para que eles vivam essa unidade e para que, na expressão dessa unidade, o mundo creia que tu me enviastes e que eu estou neles e que tu está em mim. Veja, irmãos, que glorioso. A nossa união com Cristo, a nossa verdadeira união com Cristo e a nossa verdadeira unidade do Espírito nele mesmo. Quando isso é verdadeiro, isso é tão poderoso que dá um testemunho para essa terra. Irmãos, nós podemos sim pregar, nós podemos falar, nós podemos fazer várias outras coisas, mas saiba de uma coisa. O testemunho maior, mais convincente de que Jesus é o Senhor, de que Jesus é o Salvador, é quando nós amamos uns aos outros. E quando nós amamos uns aos outros, não com a base em afinidades, mas quando a base é o amor e a devoção ao nosso Senhor. Então, nosso Senhor busca a nós mesmos. Então, nós somos o templo da habitação, um local de culto, literalmente. O local de culto, queridos, não é este salão. O local de culto é no seu coração, é no meu coração, é na minha mente, é na sua mente. Este é um local onde o incenso nunca deveria se apagar, onde o incenso deveria queimar continuamente. Sabe de que forma? Elevando os nossos pensamentos, nós trabalhando, mas nós, em nosso pensamento, é isso que é orar sem cessar. Nós trabalhando, estudando, fazendo os afazeres diários, lavando vasilha, fazendo qualquer coisa, mas a nossa mente no Senhor. Um verdadeiro culto acontecendo aqui dentro. É isso que guarda as nossas mentes, é isso que guarda o nosso coração. E por que isso é possível? Porque nós fomos feitos templos, por causa da obra do nosso Senhor. Sem a obra dele, isso não seria possível. Então, por causa dessa obra, nós podemos cultuar ao nosso Deus constantemente, a todo momento que você quiser.
porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Mas não só isso. Nós também fomos feitos por causa da obra do nosso Senhor Jesus, como a noiva do Cordeiro. E um dia nós seremos a esposa do Cordeiro. Haverá uma união tão íntima, uma união tão perfeita entre nós e o nosso Senhor, em que nós nos tornaremos, como é dito em Efésios 5, serão os dois uma só carne, natureza divina. Um dia, meus queridos irmãos e irmãs, a obra do Senhor, a obra do Espírito Santo do Senhor, ela se completará em nossas vidas. Porque aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la. E quando essa obra for completa, quando a natureza divina for completamente colocada sobre nós, nós nos tornaremos esposa do Cordeiro. E aí, como é dito, serão os dois uma só carne, uma só natureza, uma união divina perfeita. Irmãos, nós falamos isso com muito temor no nosso coração, porque tudo isso só é possível porque o nosso amado Senhor, Ele se fez como um de nós. Porque o nosso Senhor, Ele veio e se entregou. E cuidado, porque às vezes nós cometemos um erro. Às vezes nós falamos que Ele veio e se entregou a nós. Ele não se entregou a nós. Ele se entregou em favor de nós. Mas Ele se entregou ao Pai. Pedro vai dizer isso. Vai dizer que Ele se entregou àquele que julga todas as coisas corretamente. Ele se entregou ao Pai. A oferta do Filho foi uma oferta ao Pai. E isso, claro, nos atinge, nos beneficia, mas Ele não se entregou por nós. Ele não se entregou a nós, Ele se entregou ao Pai. Então nós devemos adorar o nosso Senhor, glorificar o seu santo nome, porque Ele se entregou ao Pai em favor de nós. Então, queridos, eu já vou partindo para a conclusão, para nós partirmos o pão. Gostaria que vocês abrissem comigo em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, por gentileza. O texto diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, tornou-se pobre. Tornou-se pobre por qual motivo? Por vossa causa. Ele só se tornou pobre por nossa causa. E é claro, irmãos, nesse contexto, Paulo está falando sobre coleta de ofertas, bens materiais, mas ele insere essa nota, e essa nota, ela não pode ser vista a partir de recursos naturais. A riqueza e a pobreza aqui é muito mais do que bens materiais. Então ele está dizendo aqui: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, tornou-se pobre. Por qual motivo? Por vossa causa. E para quê? Para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Irmãos, o que Paulo está querendo dizer aqui? Será que ele está falando de dinheiro? Claro que não. Ele está falando da riqueza, da glória do nosso Senhor. Ele sendo rico em glória, em poder, em majestade, em poderio, em soberania, em santidade, ele sendo rico em todas essas coisas, ele se fez como um homem, como um pobre, como alguém desprovido. E na humanidade do nosso Senhor Jesus, ele se torna tão pobre, e nós falamos isso com muito cuidado. Nesse sentido, ele se torna tão pobre que ele passa a depender completamente do Espírito Santo de Deus. Ele não fez nada em sua vida humana a não ser na força do Espírito Santo. Ele se tornou um necessitado da vida divina em sua humanidade. Ele se torna um homem dependente da força do Espírito Santo. Isso é um precioso exemplo para nós.
assim como o nosso Senhor, nós devemos viver toda a nossa vida na força e na direção do Espírito, porque se assim foi até com o nosso Senhor, enquanto homem, como dirá a nós, queridos? Leia a história do nosso Senhor, começando pelo batismo, sabe como que vai dizer? Depois do batismo fala assim, e ele foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. E ele, conduzido pelo Espírito, fez isso, ou fez aquilo. Então, ele sendo rico, em toda a sua glória, ele se fez pobre. Ele sendo Deus, se fez homem. Por qual motivo? Só por causa de mim e de você. Porque nós necessitávamos da natureza divina e não havia nenhuma outra forma de ele colocar em nós a natureza divina se ele não experimentasse nele mesmo a natureza humana. Então ele, sendo rico, se faz pobre. Mas para quê? Porque nessa pobreza ele nos faz ricos. Olha o que ele diz. Para que fosseis enriquecidos pela sua pobreza. Quando nós lemos isso de forma descuidada, nós podemos perceber que Paulo está fazendo um trocadilho, né? Mas não é isso, queridos. Não é um trocadilho. Isso é uma preciosa verdade para nós, que nós devemos nos agarrar. Ele, sendo rico, se fez pobre por causa de mim e de você. Para quê? Para que nessa pobreza dele, ele nos tornasse ricos, para que na sua humanidade, na sua experiência humana, ele nos introduzisse na experiência divina e nos tornasse um co-herdeiro com ele. Essa é a riqueza que Paulo está falando aqui. A riqueza da natureza divina. Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com bens, tem a ver com a glória do Senhor, tem a ver com a obra do Senhor, tem a ver com Ele mesmo. Ele, sendo rico, se fez pobre para que nos tornasse ricos pela sua pobreza. Queridos, uma preciosa... Porque a obra do nosso Senhor Jesus, tem muitas faces, ela tem muitas nuances, mas talvez uma das faces, talvez uma da forma com que o Senhor Jesus se apresenta no Novo Testamento, é uma forma gloriosa, e que isso tem uma figura no Antigo Testamento que é muito linda, que é a figura do sumo sacerdote. Lembra como que era a roupa do sumo sacerdote? Ele tinha uma estola ou um colete, né? Tinha um peitoral, tinha várias outras coisas. Eu quero enfatizar só essas duas. No peitoral haviam 12 pedras, né? 3 fileiras com cada pedra. Em cada ombro daquele colete ou daquela estola, havia 2 pedras, uma de cada lado. Nessas pedras, em cada um dos ombros havia os 6 nomes da tribo de Israel de um lado e 6 nomes das outras tribos. E nas 12 que havia no peito dele, do sumo sacerdote, em cada uma havia o nome de uma das tribos de Israel. E qual foi o sentido que Deus criou isso? Deus criou isso, está lá em Êxodo 28, versículo 12, mais ou menos. 12, acho que depois do 29. Qual o sentido espiritual disso? Deus fala assim, olha, quando o sacerdote entrar diante, porque lembra o que o sacerdote fazia? Ele ia na presença de Deus em favor do povo. E aquilo então, do ponto de vista espiritual falou assim, olha, quando o sumo sacerdote entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, essas pedras, as 2 que estão nos ombros, é para que ele leve sobre os seus ombros os filhos de Israel. Os nomes naquelas pedras, espiritualmente, era o sacerdote levando para a presença de Deus os filhos de Israel. E no peito, sabe o que ele fala? Fala assim, porque quando o sumo sacerdote entrar no lugar santo, com essas 12 pedras, cada uma com o nome de uma tribo, ele vai entrar com os filhos de Israel no seu peito, sobre
o seu coração. Que figura linda é do nosso Senhor Jesus. Ombros na Bíblia fala de responsabilidade, de carregar. Naquela parábola da ovelha perdida, quando aquele pastor encontra a ovelha, como é que ele carrega a ovelha? Sobre os seus ombros. Normalmente um pastor de ovelhas, ele carrega a sua ovelha nos ombros. Responsabilidade. Ele que leva quando a ovelha está cansada, quando a ovelha não consegue caminhar, quando ela está quase morta, quando ela está perdida, esse pastor ele vai, ele busca, coloca sobre os ombros. E coração fala de amor. O nosso Senhor Jesus, ele fez a mesma coisa conosco. Ele, sendo rico, se fez pobre, ele se fez um homem como um de nós. E na sua humanidade, ele como homem, no papel de sumo sacerdote, ele entra. O escritor aos Hebreus vai dizer isso, fala assim, olha, ele compareceu num templo não feito por mãos humanas, ele compareceu no verdadeiro santuário, na presença de Deus, e ofereceu o seu próprio sangue. Mas como que ele entra nesse santuário? Como que ele entra na presença de Deus com o seu próprio sangue? Ele entra comigo e com você, sobre os seus ombros e sobre o seu peito. Para nos introduzir, então, nessa experiência gloriosa, nessa experiência divina. Para quê? Para que agora nós tenhamos, como nós lemos no início, para que nós tenhamos a possibilidade de sermos participantes da sua divindade. Queridos, esse nosso precioso sumo sacerdote, ele fez isso conosco. Ele nos levou sobre os seus ombros. Ele nos levou sobre o seu coração. Colossenses 3:9. Paulo está falando ali daquele homem corporativo. Ele fala assim, agora já não existe mais grego, não existe mais judeu, não existe mais escravo, não existe mais livre, não existe servo, não existe classes mais, não existe divisões mais, porque agora em Cristo, todos vocês fazem parte de uma nova criação, o novo homem da nova criação, um homem coletivo para a habitação do Espírito de Deus. E sabe como que ele conclui essa parte? Ele fala assim, porque Cristo é tudo em todos. Queridos, diante de tudo isso que nós vimos, sabe o que nós podemos enxergar? Que o nosso Senhor Jesus, ele é o suprimento para tudo o que nós precisamos. O nosso amado Senhor Jesus, ele é a provisão para tudo que nós precisamos. Ele é a provisão principalmente para isso que nós estamos tocando, para que a natureza divina ela seja completa dentro de nós, para que nós venhamos a cooperar com o Espírito Santo, para que ele complete essa gloriosa obra para a qual nós somos predestinados. Nós somos predestinados para sermos filhos de adoção do nosso Senhor, predestinados para pertencer ao Pai, para fazer parte daquilo que nós nunca poderíamos fazer parte. Um último texto ainda e nós já vamos encerrar. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Queridos, para encerrar, eu gostaria que nós lêssemos esse texto com bastante atenção. Porque o que João, ele faz aqui, é de fato chamar a atenção dos seus leitores. Essa primeira expressão aqui, vede, no original, ele é um chamamento que tem o sentido assim, prestem bastante atenção. No original, o sentido dessa palavra que João usa é exatamente esse. Não é somente um vede, aqui está, vede, né, ou vejam, mas não é somente um ver com olhos. João está chamando a atenção aqui, ele fala assim, ei, prestem muita atenção, olhem com muito cuidado. E ele fala assim, vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos, por isso o mundo não nos conhece,
porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Agora veja o complemento. E todo o que tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Queridos, olha o que João está dizendo para nós. Ele fala assim: ei, prestem muita atenção. Vejam quão grande amor o Pai tem concedido. Em algumas versões está assim: ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E ele fala: de fato nós somos filhos de Deus. Mas ele fala assim: mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Que glorioso é isso, irmãos. Só que ele fala assim: mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. E olha o que ele diz: pois o veremos como Ele é. A nossa salvação, queridos, ela é uma salvação completa. Um dia nós receberemos um corpo glorificado. O Senhor, pela sua infinita graça, Ele salva o nosso espírito. Ele está salvando a nossa alma, porque é um processo de mortificação da carne por meio do Espírito. E um dia Ele vai salvar completamente os nossos corpos. Nós receberemos, na semelhança da sua ressurreição e glorificação. Por isso que Paulo vai dizer: aqueles que predestinou, Ele chamou, aos que chamou, Ele justificou, e aos que justificou, lá no final ele vai dizer, Ele também glorificou. Glorificar não é exaltar em uma posição de honra, mas é dar um corpo glorioso. É completar a obra da salvação, dando a nós um corpo glorificado. Sabe para quê? Para que nós passemos toda a eternidade fazendo isso aqui que João diz. Nós veremos Ele como Ele é. E nós poderemos então dizer a Ele, ao nosso Senhor Jesus, aquele que nos amou e amou até o fim, nós poderemos dizer a Ele: Senhor, nunca houve na face da terra ninguém que me amasse como o Senhor. Ninguém poderia dar a vida por mim como o Senhor deste. E nós então, queridos, nós receberemos um corpo glorificado, porque, com toda certeza, esse corpo que nós temos hoje não suportaria a glória do nosso Senhor. Então, nós receberemos um corpo glorificado para vermos como Ele é. E assim, passar toda a eternidade em gratidão, em louvor, em adoração. Lembra o que está descrito em Apocalipse? 24 anciãos, 4 seres viventes, uma multidão de anjos e uma multidão de pessoas. E o que eles fazem ali? Eles adoram o Cordeiro. Essa será a nossa tarefa, irmãos. Adorar o Cordeiro por toda a eternidade. Dizer: Santo, 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 digno és de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Se esse nosso Senhor Jesus, Ele é o suprimento de vida para nós, que nós então participemos dele. Se Ele de fato é para nós, como nós vimos aqui, a provisão de tudo que nós precisamos, recebamos então e aceitemos esse convite glorioso. Como é dito lá em Provérbios, a sabedoria personificada, Jesus, a sabedoria chama para participar da sua mesa, para comer do seu pão, para beber do seu vinho. Queridos, que nós não desprezemos, que nós não venhamos olhar para esse suprimento glorioso da parte de Deus para nós. Esse que, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornasse ricos. Que nós venhamos olhar para esse amado Senhor, o Filho de Deus, e dar a Ele o devido valor, e dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
Que o nosso Senhor seja bendito. Nós vamos cantar uma canção e logo em seguida os irmãos vão repartir o pão e repartir o cálice. E queridos, que nós possamos participar com alegria, com gratidão e com profundo temor nos nossos corações. Que nós venhamos coroar, que nós venhamos santificar o Senhor Jesus como soberano, como Rei do nosso coração. Que toda a nossa vida seja gasta desfrutando dEle, experimentando dEle, olhando para Ele, adorando a Ele. Querido Pai, te damos graças, Senhor. Senhor, nossas palavras são inadequadas. Nossas palavras, Senhor, são tão pequenas para agradecer tudo que Tu és para nós, tudo que fizeste por nós. O Senhor deixaste, Senhor, toda a Tua glória. O Senhor foi aquele que criou todas as coisas. O Senhor é o Rei soberano, majestoso de todo este universo. Mas o Senhor se ofereceu ao Pai. O Senhor se fez homem. O Senhor se fez servo. E o Senhor se entregou ao Pai ao ponto de ser sacrificado por mãos de pecadores. Senhor, como nós podemos compreender um tamanho amor desse? Senhor, mas muito obrigado por causa desta Tua obra, por causa de tudo que Tu és, por causa da Tua santidade, por causa da Tua obediência ao Pai, nós recebemos a possibilidade de, pelo Teu sangue, sermos participantes da Tua divindade. Por causa da Tua obra, Senhor, nós recebemos de Ti a possibilidade de sermos feitos filhos de Deus, sermos feitos a noiva do Cordeiro. E por isso, Senhor, o nosso coração está alegre diante do Senhor. Por isso o nosso coração, Senhor, se derrete diante de Ti mesmo, Senhor. Porque a Tua obra, o Senhor é glorioso e a Tua obra é gloriosa. Senhor, nós estamos aqui só por causa do Senhor. Senhor, e obrigado porque o Senhor nos chama para participar da Tua mesa. Obrigado porque o Senhor é o anfitrião desta mesa. Obrigado porque o Senhor serve aqui, é o Senhor mesmo. Porque o Senhor é todo o nosso suprimento. O Senhor é a provisão para tudo que nós precisamos. Por isso nós queremos alimentar de Ti. Por isso nós queremos participar do Senhor. Nós queremos comer e beber olhando para tudo que o Senhor fez, mas nós queremos comer e beber também olhando e aguardando a Tua vinda. Nós queremos comer proclamando a Tua morte, mas nós queremos comer também anunciando a Tua vinda. Senhor Jesus, Tu és tão glorioso para nós. Tu és tão precioso, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Toda honra e todo louvor sejam dados a Ti, Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor, para todos sempre.